Olá a todos, aqui é Flávio Pedron e, em nome da Comissão de Direito Processual da OAB-MG, eu dou as boas-vindas. Nós estamos aguardando o professor Henrique Mouta chegar para dar. O professor já chegou. Ah, meu caro, Olá, meu caro Flávio, tudo bem? como vai, Mouta? Tudo bem? Tudo bem? Não está saindo a minha imagem aí, é isso? É? Tá congelada. O som está saindo, não é isso? Estamos te ouvindo. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu estou no tablet aí, eu vou passar para o celular. Então eu vou sair e vou voltar, você me aceita de novo, que aí melhora, tá? Perfeito, perfeito, sem estresse, meu caro. A imagem. Nosso presidente, o professor Bernardo, está dizendo aqui que realmente a imagem do professor Mouta está congelada. O som estava muito bom. Vamos deixar ele voltar. Tecnologia tem isso, né, gente? Infelizmente, a gente fica, às vezes, surpreso com alguns pequenos problemas, mas... Olá, Mouta. Opa, agora, né? Isso, agora estamos te vendo. Acredito que estamos te ouvindo bem também. Então tá ótimo, porque eu estava tentando aqui no tablet, que tem uma câmera um pouco melhor, mas não apareceu a imagem, a gente sempre tem que deixar o plano B, né? O celular, a câmera é um pouco pior, mas vai aí no celular Fica mesmo. com a carta na manga, não é isso? É verdade. Muito bom você ter aceito o convite. Então, em nome da Comissão de Direito Processual da OAB-MG, nós abrimos aqui a nossa temporada de lives e começamos com um convidado ilustre, um irmão processualista de primeira grandeza, que é o professor Henrique Mouta. O professor Henrique Mouta é mestre e doutor pela Universidade Federal do Pará, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, procurador do Estado do Pará, professor do IBDP e da CESUPA, membro da comissão de processo da OAB Nacional. Então, acaba que o nosso evento aqui ele engloba tanto a nossa OAB-MG quanto a OAB a nível de Conselho Federal. Mouta, ficamos muito contentes com o seu convite, principalmente para que a gente pudesse tratar de um tema que você é, sem dúvida, uma das maiores autoridades, que é o mandado de segurança. Com diversas pesquisas, diversos trabalhos, uma obra maravilhosa em torno da discussão do mandado de segurança. E concluo eu que o mandado de segurança, ainda com todo o desenvolvimento da sua legislação, com diversos estudos, ele ainda apresenta alguns mistérios, digamos assim, para o profissional do direito. A jurisprudência, muitas vezes, ela é dotada de alguma criatividade curiosa que levanta, então, uma série de questionamentos que merecem essa reflexão. Então, por isso mesmo, eu convidei você para que a gente pudesse ter esse bate-papo acerca do impacto que o Código de Processo Civil de 2015 pode ter gerado sobre a lei do mandado de segurança. Bom, acho que a primeira coisa,
que a gente precisa ter em mente, e já faço essa, né, a minha primeira provocação, é a gente dimensionar muito bem o que é o mandato de segurança. Eu acho que, de certa maneira, eu costumo brincar em sala de aula, quando leciono esse conteúdo, que o mandato de segurança, às vezes, ele tem uma dupla face de Janus. Os professores de direito administrativo o leem muitas vezes de uma forma e nós, processualistas, às vezes, temos algumas divergências com essas leituras, com essas doutrinas que vêm do campo do direito administrativo. Bom, então, se eu te pedisse, Mouta, para a gente começar daqui, né, como você enxerga o papel, a posição que o mandado de segurança tem dentro do nosso sistema jurídico? Vamos lá. Então, boa noite, né? 18h07, então boa noite aos amigos. Quando o Flávio me passou esse convite, eu fiquei extremamente honrado pela lembrança do meu nome e especialmente para tratar com os amigos da Comissão de Minas Gerais, onde estado que eu tenho grandes amigos do processo civil, e para falar de um tema que me é muito caro, né? Agora, como toda paixão, tem os momentos de crise, né? Então, eu sempre digo que o mandato de segurança é a minha grande paixão em termos acadêmicos, em termos dos livros e textos que escrevo, mas isso não quer dizer que é um amor sem trevas, né? Tem alguns momentos de trevas, e às vezes tem mais momentos de trevas do que momentos de felicidade, digamos assim. Aí eu iria começar dizendo isso, que a gente passa por uma evolução, né, Flávio? A gente que da teoria do direito constitucional também, que dialoga com o processo civil, a gente percebe que no campo das ações constitucionais, o mandado de segurança, ele dialoga diretamente com o direito administrativo, teoria geral do direito, teoria da Constituição e dos direitos fundamentais. Então, isso é muito interessante, essa sua colocação inicial. Lá no século passado, as grandes obras de mandado de segurança eram escritas por professores de administrativo e constitucional. Citando aí Lúcia Vale Figueiredo, Celso Bastos, e outros tantos professores que escreveram sobre mandado de Celso. Eli Lopes Meirelles, na obra clássica, como é que eu iria esquecer do professor Eli? E só, digamos assim, no final do século passado, que a turma do processo veio se meter nesse tema. Eu digo que a gente veio se meter para polemizar. Porque são duas aulas diferentes. Eu acho que a aula do professor de administrativo lecionando, do constitucional lecionando o mandado de segurança é uma. A aula nossa de mandado de segurança é a aula toda polêmica, toda em cima da jurisprudência. Eu costumo dizer que a lei de 2009 já nasceu velha. Eu costumo dizer que ela demorou tanto tempo dialogando no âmbito do Legislativo Federal que quando ela foi sancionada, ela já nasceu natimorta. Porque alguns dispositivos já estavam absolutamente derrotados. E muitos dispositivos, na verdade, foram diálogos da jurisprudência e de enunciados de súmula do STJ e do STF. E aí nós caímos, como você falou, do abismo, né? A gente está num abismo agora. Qual é o abismo? Que eu acho que é legal para a gente caminhar daqui para frente. É um abismo que tu tens uma lei de 2009 que fala diretamente de dispositivos de 73, que em relação ao código antigo já estava ultrapassado, e vem um código de 15, quebrando fronteiras, trabalhando primazia de mérito, quebra de formalidade, e aí você tem um hiato. Como você vai, que é o tema da nossa aula, nossa live, né? Como você vai dialogar a lei do mandado de segurança com o código de 15? Até que ponto nós vamos conseguir encontrar um meio termo entre o mandado de segurança e o código de 15? Tem gente, você sabe disso também, que tem colegas nossos advogados que preferem nem impetrar mandado de segurança. Por mais que eles tenham o tal, que eu chamo tal, né? Porque não é o direito, é o fato que é líquido e certo, né? Por mais que eles tenham o direito líquido e certo, eles preferem não judicializar, por exemplo, no âmbito do STJ, que a autoridade coatora é o ministro de Estado. Eles preferem judicializar na primeira instância, por meio de uma ação de conhecimento, procedimento comum. Eles teriam duas chances para tutela provisória, lá na primeira instância no agravo, teriam uma amplitude cognitiva maior, que poderiam acumular com outros objetos que o mandado de segurança não permitiriam, e o principal, teriam honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda, e o mandado de segurança não. Então, eu estou passando agora por um momento de trevas, tá? É o momento de resgatar a importância do mandado de segurança. Sei que realmente com a tutela provisória você acaba alcançando o objeto tão rapidamente quanto o mandado de segurança, mas eu acho que ainda tem uma importância constitucional o mandado de segurança, especialmente no âmbito que ele foi pensado, que é para discutir ato oriundo do poder público, ato administrativo típico. E aí vem a tal das
das entrelinhas, né? O mandado de segurança serve para tudo quando não couber nada. Então, o problema do mandado de segurança não é o ato administrativo, é o ato legislativo. Que tem efeito concreto, o sujeito vai e impede o mandado de segurança. E o ato jurisdicional. Então, talvez, digamos assim, a falta de maior diálogo, de efetividade do mandado de segurança não seja apenas ele como um ato administrativo, seja ele usado como ato jurisdicional e contra o ato legislativo típico, que é função atípica do mandado de segurança. Nem foi pensado para isso. Então, eu iria anunciar isso, que eu ainda sou um apaixonado pelo mandado de segurança, Flávio. Mas, sem dúvida, a tutela provisória, ela concedida em primeira instância, ela acaba alcançando, em termos práticos, um resultado tão rápido quanto seria o mandado de segurança. Deu para ouvir bem aí, Flávio? O som tá legal? Tá ótimo. Eu estou só colocando, fixando nosso comentário aqui para todo mundo que chegar ficar bem consciente do tema da nossa discussão. Mouta, vamos lá. Avançando um pouquinho na nossa discussão, então trazendo um pouquinho de pimenta para a nossa discussão, você tocou na sua fala em uma questão que eu acho extremamente importante que a gente entenda acerca do mandado de segurança e que eu acho que, de certa maneira, esse embate entre professores de direito administrativo, professores de processo e etc., muitas vezes levanta a criação de uma espécie de aura especial sobre o tal do direito líquido e certo, né? E alguns vão criando um desenvolvimento de uma série de teorias para tentar explicar o direito líquido e certo, ora como um pressuposto de direito material, ora, na realidade, como objeto de mérito, ora como uma matéria pressuposta para o interesse processual, que a gente encaixaria, digamos assim, como, na perspectiva liebmaniana, uma condição da ação, ora como elemento de prova. Quer dizer, podemos abrir diversos autores e vamos encontrar diversas respostas acerca do que é o direito líquido e certo. E a jurisprudência brasileira, ela também nunca assumiu, digamos, um contorno mais firme para poder lidar com esse direito líquido e certo. Ou seja, o direito líquido e certo, você citou a obra do professor Eli Lopes, vai dizer uma coisa. Se a gente abre o professor Celso Barbi, ele vai trabalhar em outro esquema. Se a gente abre o seu livro, nós vamos pegar uma outra perspectiva. Então, para quem está nos ouvindo, vamos imaginar, por exemplo, o graduando aqui que está acompanhando os trabalhos da comissão. O que é o direito líquido e certo sobre a ótica de um processualista? Excelente pergunta, né? Primeira coisa é a seguinte, eu acho que tem uma premissa nessa pergunta. Existem condições da ação? Porque a gente está falando de processualista, então a gente primeiro discute se existem condições da ação. Eu tenho agora, às 19 horas, terminando aqui, eu tenho uma aula de teoria do processo, e você aula sobre condição da ação. Aí eu vou dizer, existe essa categoria? Partindo da ideia que existem ações que têm condições da ação diferenciadas. Como no caso do direito líquido e certo, que no meu modo de pensar está dentro do interesse processual, como condição da ação do mandado de segurança. Então seria uma condição ligada ao interesse processual, partindo da ideia de que interesse processual é condição da ação, que aí seria uma outra live de falar da teoria do processo. Pois bem, Sim, não, mas a rigor não é o direito que é líquido e certo, isso é muito claro, isso é muito bom para a gente falar, principalmente dos nossos colegas advogados, nossos alunos, etc. Porque, na verdade, trata-se de um procedimento especial que não é obrigatório. Alguns procedimentos especiais são obrigatórios, outros não. Quer dizer, o mandado de segurança veio para salvaguardar aquele que tem um fato com prova pré-constituída. Então, o direito líquido e certo, na verdade, é a prova pré-constituída, ou a prova documental pré-estabelecida. Mas eu sou obrigado? Não. Como eu disse para você, eu tive um caso, semana passada um colega me perguntou se valia a pena impetrar mandado de segurança. Ele tinha toda a cópia do PAD, toda, do processo disciplinar, toda a cópia digital, e ele tinha certinho os momentos da quebra da ampla defesa e contraditório. Quer dizer, ele, teoricamente, para mim, comprovou a existência em tese do fato pré-constituído. Mas ele optou por não impetrar mandado de segurança. Ele estava dentro dos 120 dias, ele tinha autoridade coatora, ele tinha o direito líquido e certo, e ele abriu mão por
por questões até meio profissionais, para ampliar o objeto da demanda, pedir danos morais, etc., ele preferiu demandar em primeira instância. Agora, Flávia, é uma das maiores questões hoje, não é nem falar em direito líquido e certo como prova pré-constituída, prova documental pré-constituída. É se eu posso usar esse procedimento dialogando com o CPC de 15, que permite que eu produza a prova oral pós-constituída. É esse que é o maior dilema, e eu venho falando, até teve um evento há umas 2 semanas que eu toquei nesse assunto, e realmente precisamos definir isso na jurisprudência. Só para esclarecer, nós temos hoje a prova notarial, que é uma prova pós-constituída. Eu posso, por exemplo, levar 2 testemunhas desse PAD lá no cartório e prestar depoimento no cartório, produzir a prova, não oral, mas a prova documentada, e usar como prova do direito líquido e certo. Então, até a pergunta é documental ou é documentada? É uma prova do processo ou é uma prova que eu produzi para o processo? Eu acho que é um campo importantíssimo ainda para debate, mas, por enquanto, eu me manifesto que, nesse aspecto, não há como dialogar o mandado de segurança com a prova pós-constituída, a prova documentada. Para mim, a prova do processo disciplinar é a prova do processo de licitação, onde eu observei, naquele momento, a quebra de algum direito líquido e certo com um documento pré-estabelecido. Então, só para te responder, no meu modo de pensar, é interesse processual. A falta da prova gera extinção sem mérito. Quer ver outro problema que existe no mandado de segurança? É a tal da decadência. Uhum. A decadência, no âmbito do mandado de segurança, é procedimental. Mas eu já vi casos concretos de fundamentar decadência, hoje seria no 487, inciso 3, lá no Código Antigo, no 269, inciso 4. Dando uma amplitude da decadência como se fosse do direito. Mas não é do direito, é do procedimento. Então a gente aprendeu a usar a palavra decadência, mas aqui no MS é diferente. É decadência ligada a procedimento. Então perdeu por decadência, tem ainda 4 anos e sei lá quantos meses para judicializar um procedimento comum contra a Fazenda Pública, se for o caso de ação mandamental ser tipicamente contra a Fazenda Pública. Então é um grande tema o direito líquido e certo. Ele é bem espinhoso. Para ficar bem registrado, né? Eu estou fazendo só o papel de advogado do diabo, trazendo aqui a perspectiva da teoria do professor Henrique Túlio Lima. Né? Eu não sou filiado a essa teoria, acho que ela teve sua importância histórica, mas é só para, como diz, né, o nosso amigo professor Fred Didier, só para fazer aquela pergunta faixa preta, porque você já passou dessa faixa, você já está lá no segundo dan. Então é diferente. A gente pode trazer essa pimenta porque muita gente realmente se embola nessa discussão. Tem gente que diz que é pressuposto processual, né? Que não existe condição da ação, seria pressuposto processual. De qualquer maneira, é ligado ao procedimento, né? Não é mérito do sentido de direito material. Né? Com certeza. Bom, continuando ainda nossa conversa acerca de pressupostos aqui, né? A gente tem uma discussão que a jurisprudência ela ainda se mostra muito complicada e muito vacilante. Se eu posso compreender que o erro, diante da indicação da autoridade coatora, ele seria possível como um erro sanável ou um erro insanável, principalmente para a gente introduzir o Código de Processo Civil aqui nessa discussão e pensarmos os famosos artigos 330 e 339. Como é que você se posiciona acerca dessa questão, meu caro? Mais um tema que dialoga com aquela nossa premissa, né? A necessidade de eu apontar o CPC com um diálogo direto com a lei do MS. Então, a lei do MS ela ainda é formalista na ideia da indicação da autoridade coatora. Aí tem outro problema. A autoridade coatora é o quê no mandado de segurança? Vou partir da premissa, para a gente continuar o debate, de que ela não é parte. Ela é, ou ela é aquela teoria da apresentação, ou ela é uma teoria de informante, uma teoria de prova. Produz essas informações, sai do processo e recorre, se quiser, na condição de terceiro, lá no artigo 14, 13 e 14 da lei. Então, partindo dessa ideia de que a autoridade coatora não é parte, e que a parte é o Estado, a parte é a União, a parte é o município,
Por que não se pode alterar a autoridade coatora? Qual é o problema de se alterar a autoridade coatora se mantiver o mesmo réu no processo? Então, o 338 e o 339 deveriam, entre aspas, se aplicar ao mandado de segurança, permitindo correção da autoridade coatora, porque o réu permanece o mesmo. Inclusive, isso é um ponto absolutamente importante dentro do processo civil de 15, que é a primazia da resolução de mérito. Eu não vou... E tem mais, né, Flávio? Se o sujeito impetrar no 119º dia um mandado de segurança, por exemplo, no TRF da primeira região, que é o nosso TRF aqui do Distrito Federal, e que por enquanto é de vocês, né? Mas vai criar o TRF de Minas aí nos próximos meses, né? Parece que hoje, inclusive, ia ser a votação, né? Então, por enquanto, é o de vocês também. Não acompanhei como foi esse resultado. Mas, para contextualizar, né, Mouta, eu estava na graduação quando havia essa expectativa e a promessa. Mas agora já é direito líquido e certo, viu? Já é fumus, boniures e periculum in mora, né? Deve sair realmente. Então, voltando à história, vamos imaginar que eu impetre no STJ, que seja, porque eu apontei que a autoridade coatora seria ministro de Estado. Tem posicionamento do STJ que, se alterar a competência, tem que se extinguir o mandado de segurança. Ou seja, se o STJ entender que não é ministro de Estado, é uma autoridade que não tem a prerrogativa de foro no STJ, ele extingue o mandado de segurança. Aí eu penso comigo aqui e levo essa reflexão para os amigos. Extinguir o mandado de segurança por erro na autoridade coatora é fulminar de morte, matar o mandado de segurança, porque ele não vai ter mais prazo para impetrar. Por que não se desloca do STJ para o TRF? Ah, mas o sistema informatizado não é o mesmo. Isso é aspecto procedimental. Por que não se deslocar a competência, se for o caso? Por que não se aproveitar o mesmo mandado de segurança? Já se faz assim, só para eu mencionar, na rescisória. Na rescisória não tem essa história de alterar a competência. Na rescisória é literal. Foi no órgão incompetente, desloca, para não perder o prazo da rescisória. Aqui penso que deveria ser assim. Tem decisões favoráveis, tem até um enunciado do FPPC, lá do Fórum, dizendo que se aplica o 338 e o 339, mas existem algumas decisões do STJ informando que alterando competência e alterando o réu, ou seja, alterando da União para o Estado ou o outro ente público, iria ser caso de extinção do mandado de segurança. Mas aí falta um diálogo mais, digamos assim, mais aproximado com a primazia de mérito. Que é o que se quer tanto num código. Quer dizer, numa ação de conhecimento eu posso alterar o réu. E no mandado de segurança eu não posso. Então, esse diálogo precisa ainda ser bem feito por todos nós que operamos aí, trabalhamos com o direito. A gente fica, na realidade, com uma mecânica de 2 pesos e 2 medidas, e exatamente naquele procedimento de rito especial, de rito mais célere, e com uma série de características especiais, o tratamento acaba sendo extremamente rigoroso, né? Isso é algo absolutamente descompassado e que realmente a jurisprudência ela precisa repensar esse problema. E eu te digo que, na realidade, isso não é bem apenas um posicionamento exclusivo do Superior Tribunal de Justiça, porque, por exemplo, o TJMG tem muito ainda arraigado essa mesma leitura, seguindo esse posicionamento. Formalismo, é a ideia do formalismo, né? A gente tem que quebrar esse formalismo para realmente fazer um CPC, a lei dialogando com o CPC de 15, né? E outras tantas situações também, né? Aquele caso dos embargos de divergência, lá do 942, que não existem mais embargos de divergência, então o 942 tem que se aplicar ao mandado de segurança. Se não se aplicava o embargo de divergência, porque era recurso. Embargos infringentes, melhor dizendo, divergência é aqui, os embargos infringentes. Se não cabia o embargo de divergente, porque era recurso. Mas agora o 942 não é recurso, é técnica de extensão de julgamento. Então tem que se aplicar ao mandado de segurança. Então, é adaptar a lei do MS, que fala em embargos infringentes até hoje, ao CPC de 15. Inclusive tem um enunciado lá do FNPP dizendo isso, etc. Você chegou no ponto que era a minha próxima provocação, que é o artigo 942, né? Que ainda hoje ele nos traz, digamos assim, bons questionamentos e, eu costumo dizer, cabelos brancos também, né? Eu fiz uma live há um tempo atrás com o nosso presidente da comissão, o professor Bernardo Câmara, onde, inclusive, a gente discutia muito sobre o 942. E discutíamos acerca de um problema que aqui em Minas
nós temos até uma falta de padronização entre as câmaras em como tratar o 942. Exemplo, né? Tem câmara que entende que uma vez que o colegiado é ampliado, por exemplo, por uma discussão de mérito, perdão, por uma discussão meramente de preliminar, permanece aqui o colegiado ampliado para o resto do julgamento da apelação inteira. Por outro lado, a gente encontra câmaras que vão entender que, com base no 942, a gente amplia para discutir a preliminar, resolveu a preliminar, encolhe o colegiado de novo, se precisar, amplia de novo e, consequentemente, a coisa vai nesse efeito sanfona. A gente tem uma divergência também curiosa com relação à amplitude da devolutividade do 942. Ou seja, nós enviamos para o colegiado ampliado toda a matéria ou apenas o ponto de divergência? Como é que fica isso? Eu costumo sempre, quando eu vou fazer a sustentação oral e no resultado de julgamento dá, né, que houve a divergência, eu peço a palavra e digo exatamente para a Câmara, peraí, eu preciso entender qual que é a regra do jogo de vocês agora, porque eu preciso saber como é que eu vou organizar minha sustentação oral. Eu preciso é do todo ou da parte, né? Sim. Quer dizer, eu vou voltar tudo ou eu vou voltar parte? Eu vou discutir mérito no momento em que eu já discuto a preliminar? Apesar da gente, né, fugir um pouquinho do nosso tema, eu queria te ouvir acerca desses dois questionamentos. Eu acho que hoje a nossa doutrina está mais ou menos caminhando. Eu, logo no início, me posicionei por uma corrente. Hoje eu já entendo que o quórum ampliado vai até o final e que pode rever todo o julgamento. O único problema desse raciocínio é se um dos componentes anteriores se aposentar ou tiver afastado. Que o seu sucessor vai ter um capítulo estabilizado, o capítulo do voto. Então, pode haver estabilização de votos em caso de sucessão. Mas se mantiver as mesmas pessoas físicas dos julgadores, a devolutividade é ampla. Eu penso assim, né? Claro que é uma matéria polêmica. Em Pernambuco teve um IAC ou um IRDR sobre isso, por exemplo. Não me lembro se foi, eu acho que foi IRDR. Então, esse assunto em todos os tribunais estão sendo dialogados aí de uma forma bem interessante. E para piorar, quando você joga o mandado de segurança aí no meio, é que o mandado de segurança e o habeas corpus, as duas ações constitucionais, podem ser impetrados em todas as instâncias. Uhum. Quem define a competência é a autoridade coatora. Então, você pode chegar no TRF ou no TJ Minas com dois tipos de mandado de segurança. O mandado de segurança, que é de primeira instância, julgado e que sobe via apelação ou remessa necessária. Aí tem a outra discussão do 942 em remessa necessária. E aí este aqui cabe essa discussão que a gente está travando. Uhum. E a outra discussão é o mandado de segurança originário do TJ Minas Gerais, cuja competência ou é do pleno ou é de órgão fracionário, dependendo da autoridade coatora, governador, secretário, etc. Não conheço a organização da competência, mas provavelmente tem diferença. Alguns são do pleno ou do órgão maior e outros são dos órgãos colegiados. Então, tu tens que raciocinar, no caso do mandado de segurança, em cada uma dessas situações. Para cá, para a nossa conversa, só vai funcionar o 942 na competência recursal e nos casos em que você tem o mandado de segurança em primeira instância com recurso voluntário. Porque outra discussão é se cabe o 942 no julgamento da remessa necessária. Vamos pensar primeiro em apelação. Então, o dispositivo do CPC, o dispositivo da lei do MS, que falava em embargos infringentes, já está morto. Porque não existe mais esse recurso e os embargos infringentes são técnica de extensão de julgamento. Então, é de ofício, não é a requerimento da parte. Então, se aplica o 942 ao MS, salvaguardadas todas essas discussões aí do limite da devolutividade, etc. Bem interessante. Pano para manga. Pano para manga, meu caro. Bom, vamos trazer mais uma pimenta para a nossa discussão aqui. Eu já conheço um pouco do seu posicionamento sobre o tema, mas vale a pena a gente pensar. Projeto originário, vamos colocar, do artigo 1015, quando estabeleceu as situações passíveis de cabimento do agravo de instrumento e, consequentemente, aquilo que seria uma construção que, no primeiro momento,
A doutrina vai debater acerca da existência de um rol taxativo, da possibilidade, o professor Luiz Guilherme Marinoni vai dizer, de aplicação de analogia, um outro grupo vai defender a utilização da interpretação extensiva. Isso se desenvolveu até, consequentemente, ser coroado com o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo órgão especial do precedente de relatoria da Nancy Andrich, que criou a tese da taxatividade mitigada, né? E que, de certa maneira, num primeiro momento, antes da criação dessa tese, levantava-se aqui uma discussão do ganho de força do mandado de segurança contra ato judicial como mecanismo de atuação de um sucedâneo recursal, e que, depois da tese da taxatividade mitigada, dada todas as características e, digamos, toda a problemática por detrás da tese da taxatividade mitigada, que eu costumo dizer em sala de aula, se ela respondeu algumas perguntas, ela nos fez outras perguntas, é mais ou menos lá igual o mestre dos magos daquele desenho, nos julgou um enigma assim e desapareceu no ar, e a gente ficou com essa construção, né? Pensando do ponto de vista, não quero polemizar ainda no problema dos juizados especiais, mas pensando do ponto de vista do mandado de segurança, você entende que a construção da tese da taxatividade mitigada pelo órgão especial do Superior Tribunal de Justiça coloca, digamos assim, a possibilidade do mandado de segurança atuar como um sucedâneo recursal no procedimento comum, meio que na geladeira? Bom, vamos lá. Esse tema, como você disse, é muito polêmico, né? Deixa eu até pegar um número aqui que eu anotei, que eu já imaginava que nós fôssemos falar sobre isso. Uma coisa que os nossos colegas têm que observar, tá? Observar o que está acontecendo. Nós estamos aí com 5 anos do Código de vigência, 4 anos de vigência, e a gente está percebendo os grandes temas que estão sendo interpretados pelo STJ. Esse caso, é o tema 988, foi em repetitivo. Mas alguns temas importantes para a nossa atuação como advogado estão sendo levados para a Corte Especial para formar precedente obrigatório sem ser repetitivo. Como no caso, por exemplo, dos honorários para penhora de salário para pagamento de honorário. Isso não foi repetido, mas foi Corte Especial. A relativização da penhora de salário também foi Corte Especial, não foi repetitivo. Então, a primeira coisa que eu acho interessante é a gente perceber esse movimento da fixação de precedentes obrigatórios, ora em repetitivos, ora em decisões da Corte Especial, do STJ, vamos especificamente falar do STJ. Pois bem, quando o Código foi sancionado, lá em 2015, já estava na cara que o 1015 não ia dar certo. Eu sei porque desde aquela época eu dizia, vai chover. A partir do momento que você fecha uma porta, digamos assim, recursal, você abre uma possibilidade de mandado de segurança. Deu uma queda aí, eu não sei se fui eu, me avisem aí, Marcelo. Você congelou. Quem foi que caiu aí? Se fui eu ou o Flávio? Voltou agora. Isso, recuperamos. Então tá, eu vou recuperar. Então, quando foi sancionada a lei do MS, quer dizer, o Código de Processo Civil de 2015, estava na cara que iria ter um problema de diálogo entre 2009 e 2015. Jamais no processo de conhecimento a gente conseguiria abarcar todas as situações recorríveis. Jamais. Isso era muita pretensão nossa. Jamais poderíamos comparar um processo de conhecimento e procedimento comum absolutamente complexo com o juizado especial. E olha que no juizado especial tem problema. Que o Supremo, em repercussão geral, já declarou que não cabe mandado de segurança em decisões dos juizados. Então lá tem esse problema também. Até separei o RE, quem quiser olhar depois, é o RRG 576847. 576847. Esse foi em juizado especial. Pois bem, então foi uma aposta que nós fizemos. Deixar as interlocutórias como regra de recorribilidade na apelação nas contrarrazões e só recorrer de situações do 2015. Estava na cara que não ia dar certo. Começou a chover mandado de segurança, o que digamos assim, é uma bazuca. Eu sempre falo que o mandado de segurança contra uma decisão judicial é uma bazuca para, às vezes, matar uma mosca. Ou seja, é muito pesado o procedimento. O recurso seria mais simples. Mas a partir do momento que você fecha a porta do recurso, você enquadra a decisão no artigo 5º da lei.
Se eventualmente tiver teratologia no julgado, é requisito obrigatório para o MS, e não houver recurso imediato, tem que caber mandado de segurança. E como eu disse no início, ele não foi feito para decisão judicial, ele foi pensado para ato administrativo, controle jurisdicional de ato administrativo. Agora, onde não houver recurso, tem que caber mandado de segurança. Fechou primeira cena. Segunda cena. Começou aquela história, não, mas o 1015 ele quis falar de competência aqui também, então vamos abrir para competência. Ah, mas aquela outra causa também, a justiça é segredo de justiça, tem que recorrer logo. Como é que pode não recorrer? O STJ começou a enfrentar situações específicas até o ponto que esse assunto foi levado em repetitivo para a Corte Especial. Foi bom isso, sem dúvida, mas foi um julgamento por maioria. Uhum. Quer dizer, um julgamento que no próprio STJ foi por maioria. Não E tenho uma dúvida que é maioria, precedente diga-se de obrigatório. passagem, O que eu discuto, quando eu falo de precedente obrigatório, é se o 7-6 é precedente obrigatório, como foi no caso dos honorários. 7-6. Tudo bem que, pela leitura do 1927, é precedente obrigatório, porque não interessa se foi unanimidade ou por maioria. Mas traz uma insegurança para a gente, porque foi um 7-6. Aqui, não me lembro se foi... Mas foi uma maioria apertada. Mas, enfim, o que temos hoje? O rol taxativo mitigado, que é um guarda-chuva. São conceitos absolutamente subjetivos, ampliando a recorribilidade, desde que você demonstre que a situação não pode se deixar para a futura apelação. Como no caso do indeferimento de uma prova testemunhal, uma prova pericial, o imóvel está perecendo, a testemunha está enferma. Então, não tenho como esperar. A grande questão é, a partir do momento, aí eu vou te responder, que você cria essa ampliação subjetiva de recorribilidade, você fecha a porta para o mandado de segurança. Sem sombra de dúvida. A gente mira numa coisa e acerta na outra. Então, sem sombra de dúvida. Agora, cria uma instabilidade para nós. Eu vou agravar ou não? Tudo bem, não preclui. Não preclui, mas será que o TJ vai dizer que não preclui? E mais, tá? Só para completar. Depois do 1015, várias outras situações foram levadas como consequência do 1015. Por exemplo, a recorribilidade nas ações coletivas, que eu sei que é um tema que você é muito caro, né? A discussão se o 1015 se aplica para as ações coletivas. Ninguém pensou nisso lá no 1015. A STJ já tem entendimento que não. Vigora a lei da ação popular, que fala da recorribilidade de tudo. Se cabe nas ações de recuperação judicial. Tem um tema lá abduzido no STJ para interpretar o 1015 em relação à recuperação judicial. Ou seja, para resolver um problema, que era o diálogo legal, entre o 1009 e o 1015, se criou aí uma série de questões muito mais pesadas para o judiciário, porque ele vai ter que enfrentar situações processuais, procedimentais, e para a gente fica na dúvida, MS, contrato judicial ou agravo de instrumento? Então, é um momento realmente nebuloso, porque o ideal seria que o legislador resolvesse esse problema, abrindo um leque de abertura no 1015. Enquanto isso não tem, o judiciário está interpretando o CPC, como eu disse há pouco, nós estamos aí cada vez mais tendo o STJ, um papel importantíssimo para a interpretação do CPC. Goste ou não goste de uma interpretação ou outra, mas é o papel do STJ essa interpretação. Não, com certeza. Né? Mas isso que você coloca é extremamente importante, Volta. Quer dizer, até que ponto um precedente criado com uma votação apertada já não nasce com uma sinalização de overruling futuro. Né? E isso vai trazer aqui uma bela dor de cabeça para o profissional. Voltando a esse julgado do Supremo Tribunal Federal com relação aos juizados especiais, eu queria saber um pouco da sua posição crítica acerca desse entendimento do Supremo, que vai aqui fechar as portas para a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal no cenário dos GESPs. Aí fazendo uma propaganda, né, do meu livro, é um capítulo aqui do livro, do Mandado de Segurança, né? É livro da editora Juspódio, 7ª edição, a 8ª já está no prelo, vai sair, eu acho, se Deus quiser, no final do ano, no início do ano que vem, tem um capítulo próprio sobre isso. E aí é bom lembrar o seguinte, né, Fábio, que nós temos que separar os 3 juizados. Uhum. Porque quando se pensou no juizado federal em 2001 e da Fazenda Pública logo lá na frente, já se falou do agravo. Porque sabe que a Fazenda vai agravar. Então, nos dois, não é agravo, na verdade, é recurso.
A gente fala agravo porque a gente quer levar as regras do procedimento comum para o juizado. Na verdade, é o tal do recurso, que como não tem nome, a gente fala ordinário. E como a gente está acostumado com agravo, a gente chama agravo contra o interlocutório. Então, na lei do juizado federal e na lei do juizado da fazenda, tem a previsão, salvo engano, no artigo 3º e 3º, Uhum. desse recurso contra interlocutória, ou contra liminar. Contra liminar. Na 9.099 se pensou no mundo ideal. Lá em 95, criando o sistema da única recorribilidade, ou da irrecorribilidade em separado das interlocutórias, que nós sabemos que vem lá do Código de 39. Então se quis trazer para dizer que o procedimento é tão simples, tão singular, tão célere, que não tem recurso de interlocutória. Mas é Brasil, tem problema sempre. Então não se pensou no recurso. Onde não tem recurso, quem poderá nos salvar? O Chapolin Colorado, que eu brinco com meus alunos. Quem pode? Às vezes eu brinco com os alunos, eles são tão novos, que eles, quando eu falo Chapolin Colorado, Eu não já não lembram do lembro. Chapolin Colorado. Quem é? Aí, não, tá bom, vou fazer outra piada aqui. Porque quando a gente não sabe o que cabe, vem o mandado de segurança. E começou, então, a chover mandado de segurança, cuja competência, vou me posicionar contra o Supremo, tá? Meu modo de pensar, tem que caber sim. A competência vai depender do teu objeto. Se tu quiser discutir a própria competência da atuação do juizado, é para o TJ. Se tu quiser discutir o mérito da interpretação da decisão, é na turma recursal. Tem que caber mandado de segurança. Agora, nós estamos sujeitos a um controle de precedentes obrigatórios. Então, a gente tem que driblar, se for o caso, ou rediscutir, ou tentar superar esse entendimento em repercussão geral vindo do Supremo Tribunal Federal. Então, no STF você tem em relação aos juizados. E no STJ você tem um alargamento das hipóteses de agravo de instrumento. Só para fechar, em todos os procedimentos, eu vou separar 3, em que você tem restrição de recurso contra decisões interlocutórias, especialmente liminares, você tem que abrir porta para o mandado de segurança, que é exatamente o que prevê o artigo 5º. Claro que se você demonstrar teratologia. E quais são os 3 sistemas? Juizado, trabalhista e eleitoral. Então, os 3 onde existem essas discussões de cabimento de mandado de segurança contra interlocutórias liminares de primeira instância, são os 3 que não têm esse recurso em primeira instância por causa da única recorribilidade ou da irrecorribilidade separada das interlocutórias. Então, nos 3, você tem problemas. Você tem problemas. Há 1 mês e pouquinho, eu tive uma situação de mandado de segurança eleitoral contra uma tutela provisória pelo juiz eleitoral. O Tribunal Eleitoral indeferiu a inicial do mandado de segurança, sob argumentos que não tinha teratologia, etc, etc. Mas, em tese, tinha que caber alguma coisa. Se não tem recurso, tinha que caber mandado de segurança. Então, foi lá no TRE, e o TRE não simpatizou com a ideia do mandado de segurança, no caso concreto que eu impetrei. Mouta, você falou um negócio que é um negócio interessante, né? Acerca dessa questão mesmo, da nomenclatura de alguns dispositivos. E diversas vezes eu já me deparei com uma tendência de alguns magistrados, principalmente do primeiro grau aqui, da comarca de Belo Horizonte, na vara da Fazenda, estadual e municipal, em tentar, digamos assim, realizar uma espécie de tradução do procedimento comum e acabar ordinarizando o rito do mandado de segurança em algumas situações, né? E aí ele acaba desconfigurando essa situação. E aí, com base nisso, né, eu lanço o seguinte questionamento. Porque o código, de certa maneira, o CPC 2015, ele tem uma certa pretensão, até pelo seu artigo 15, né, de se estender, ou pelo menos de se alargar para diversos universos, sendo aplicado subsidiariamente no processo do trabalho, sendo aplicado subsidiariamente no processo administrativo, no processo eleitoral. O Alexandre de Moraes da Rosa, ele chega até a falar numa aplicação subsidiária com o Código de Processo Penal e estabelecer diversos diálogos assim. Em alguns aspectos, né, será que também não há um risco de uma ordinarização do rito do mandado de segurança? Por conta Olha, desse...
Já entendi, perfeita colocação. Realmente, o artigo 15 é importantíssimo. Tem um outro dispositivo, que é o 300 e alguma coisa, que diz assim: para os procedimentos especiais que não tiver divergência, se aplica as regras do procedimento comum. Tudo bem que ali aquele dispositivo fala de procedimentos especiais dentro do código. Nós estamos diante de um procedimento especial fora do código, mas eu não vejo problema de dialogar. Vou contar duas situações. Uma que eu sou a favor e outra eu estou em dúvida. Estou em dúvida. A primeira situação aconteceu também, um caso concreto, colega mandando a decisão, achando absurdo, que o juiz marcou audiência de conciliação no mandado de segurança. Ele marcou audiência de conciliação para a autoridade coatora e ao impetrante para tentar fazer conciliação. Aí o colega achou absurdo, não pode, é prova pré-constituída, ele está instruindo o mandado de segurança. Calma, vamos lá, vamos por etapas. Tudo bem que nós não estamos acostumados com isso, mas nós temos que ampliar o diálogo. Vamos lá, a gente não está falando de um CPC que é cooperativo? A gente não está falando de um CPC que o juiz deve buscar o diálogo com as partes? A audiência de conciliação não é instrução no mandado de segurança. É a tentativa de realizar um negócio processual. Então eu disse, eu não vejo problema, ainda disse mais. Lá na história do Supremo, lá atrás, houve um mandado de segurança envolvendo a utilização ou não. Quem tiver depois, quiser assistir, tiver assistindo, quiser jogar no Google, basta buscar essas informações. Que era a possibilidade ou não de usar os livros de Monteiro Lobato na educação infantil. Há algum tempo atrás, 8, 10 anos. E o ministro relator, não lembro qual era o ministro, ele marcou uma audiência de conciliação. E ministro do Supremo. E na época, não pode, não está instruindo. A gente não está ordinarizando, a gente está tentando dialogar com o CPC. Na época nem tinha o CPC, na verdade, era uma premissa do próprio sistema constitucional do Código Antigo também. Agora nós temos o CPC prevendo isso. Eu não estou dizendo aqui que todo juiz vai marcar audiência. Eu estou dizendo que o juiz também tem o papel de buscar o negócio processual. Então, eu não vejo problema nesse diálogo, não é para instruir. Porque se tiver necessidade de dilação probatória, claro que não tem direito líquido e certo. Ele tem que extinguir o mandado de segurança, permitindo a judicialização do procedimento comum. Nesse aspecto, então, eu não vejo problema. Aí, um dia desse, me perguntaram também se haveria a possibilidade de fazer mudança procedimental no mandado de segurança. Um negócio jurídico sobre o procedimento do mandado de segurança. Porque negócio jurídico sobre o procedimento é a raiz de toda a teoria do negócio processual, lá do artigo 190. Aí, o colega que estava debatendo isso comigo disse, ele pode alterar a lei do mandado de segurança para produzir provas do mandado de segurança? Eu disse, não, pera lá. Eu não posso falar em... Penso eu, tá? Mas eu tentando te responder. Eu não posso falar em um procedimento que exige 4 etapas apenas, inicial, informações, MP, que não é obrigatório, mas tem que mandar para lá, e decisão final, eventual uma quinta, uma tutela provisória. Então, eu não posso criar um sistema de alongamento procedimental. Então, no meu modo de pensar, eu ainda não me convenci disso, tá? Esse negócio processual sobre o procedimento especial do mandado de segurança poderia ser feito para diminuir etapas, mas não para aumentar etapas. Penso eu. Então, essa ordinarização aí tem que ser vista com muita cautela para não matar o mandado de segurança, tendo a sua raiz de ação constitucional. Ele já está frustrado, penso eu, quando você consegue uma tutela provisória em primeira instância, num alargamento de pedidos com amplitude maior do que aquilo que se demandaria no mandado de segurança. Se você ampliar ainda mais, você está ferindo de morte. Serve, por exemplo, para não ficar juntando documento no mandado de segurança. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Você sabe que eu sou advogado público e vejo muito isso. O cidadão juntou todos os documentos da petição inicial. A Fazenda, a autoridade do coator juntou tudo que tinha nas informações. Aí lá pelas tantas fica juntando documento velho. O documento velho é pré-constituído. Eu não estou ordinarizando o procedimento. Então, a gente também tem que cooperar, usando a cooperação, para que o mandado de segurança seja usado como mandado de segurança. Mas, sem dúvida, que tem que ter esse necessário diálogo aí. E eu ainda não me convenci sobre a questão da mudança do procedimento para alargar o mandado de segurança. Para diminuir, não vejo problema. Não vejo problema, por exemplo, peticionarem juntos, abrindo mão do recurso. Não vejo problema. Mas, alongando o procedimento, eu não concordo que é um procedimento especial que requer necessariamente 4 etapas apenas. Tá. Você chegou num ponto que eu ia... Era uma pergunta, na realidade, que eu estava já pensando em te fazer acerca do cabimento da negociação processual, ou seja, da utilização do 190. A calendarização, como você mesmo colocou, fica meio complicada. A coisa é muito apertadinha ali para você traçar um calendário em si.
né? Mas a utilização da negociação processual para fins de renúncia de recursos e outras coisas, então você compreende como possível. Aqui o tema é maior, negócio processual nas causas contra a Fazenda. Sim, sim. Poderia ser uma live nossa, Fazenda Pública e o negócio processual. E eu me posicionaria aqui, como em qualquer outra ação, com a possibilidade de fazer negócio processual sim, abrindo mão até de remessa necessária. É um tema muito caro, não no sentido financeiro, mas muito interessante para a Fazenda Pública. Alguns colegas não concordam, a possibilidade de abrir mão da remessa necessária. Eu entendo que tem remessa necessária no mandado de segurança. Aliás, eu já te escrevia, tem um texto sobre isso também, que eu vou olhar a remessa necessária no mandado de segurança com os olhos no 496 do CPC. Então, apesar da lei do MS falar que cabe remessa necessária, eu vou olhar se a sentença foi fixada em precedente obrigatório. Se ela foi, então não cabe. Quer dizer, eu vou aplicar a lei junto com o CPC. Então, eu posso abrir mão de uma remessa necessária. E eu posso fazer negócio processual sobre o objeto de discussão. Reconhecendo o direito líquido e certo, sempre pode, mas ainda agora com o 190, se houver a configuração aí do interesse da Fazenda Pública em juízo. Mas eu poderia, por exemplo, estabelecer uma cláusula pré-processual, por exemplo, num contrato administrativo? Mas o contrato administrativo... Não. Multa? Eu estou aqui. Oi. Sua imagem... eu estou te ouvindo, mas a tua imagem congelou aqui. Está me ouvindo? Sim, sim, te ouço. Se eu tenho um contrato administrativo, talvez seja nem caso de mandado de segurança, seja caso de execução. Ação de executar o contrato. Eu sou uma empresa que eu ganhei uma licitação, por exemplo, adjudiquei, estou executando a obra, tem um contrato administrativo ali. Ali pode estabelecer uma cláusula pré-processual? Interessantíssimo, acho que pode sim. Mas nesse caso não é mandado de segurança, é execução do contrato. Entendi. Porque eu já tenho o título executivo, olhando a literalidade do dispositivo do código, né? Não precisaria entrar com uma ação de conhecimento, que o mandado de segurança é uma ação de conhecimento, para formar um título que eu já tenho. Mas esses negócios jurídicos pré-processuais envolvendo a Fazenda Pública é absolutamente importante e cabível, claro, dependendo do interesse da Fazenda naquele caso concreto. Fixando foro, por exemplo. Mouto, uma pergunta aqui, nós estamos começando a caminhar já para a nossa reta final. Pois é, já vamos terminar, né? Que pena. Mas eu ainda queria te ouvir por um ponto. A liminar do mandado de segurança, ela é uma outra modalidade, vamos dizer, de medida liminar? Ela seria um caso à parte das tutelas provisórias? Ou você a sistematiza junto da releitura que o Código de 2015 traz? Vamos lá. Também é importante. A gente está falando do artigo 7º da lei. Quando o artigo 7º, por isso que eu falei que a lei já nasceu velha, né? Ele fala apenas em suspender o ato. É só isso que ela fala. Sim. Dando uma ideia forçada de que seria uma natureza cautelar. A rigor liminar não diz nada, porque liminar é in limine, é qualquer decisão sem ouvir a parte contrária. Eu entendo que a lei do MS vai dialogar com as tutelas provisórias lá do 294 ao 311 e, consequentemente, vai dialogar também com as restrições às tutelas provisórias contra a Fazenda. Que tem na lei do MS, tem na 8437 também, e tem lá o guarda-chuva geral do 1059 do CPC, que amplia para qualquer ação as restrições. É outro grande tema, né? Onde não couber liminar e mandado de segurança, não cabe tutela provisória numa ação de conhecimento contra a Fazenda. Então, tentando responder o mais rapidamente possível, em razão do nosso tempo, eu diria que ela sozinha, o artigo 7º da lei sozinho, não vai responder o nosso problema. Nosso problema é tutela provisória contra a Fazenda, dentre as quais aquelas proferidas no âmbito do mandado de segurança. Mas aí eu lanço uma pergunta, para a gente terminar com uma indagação importantíssima. Será que quando a lei do MS fala em liminar, será que o 1059, quando fala em tutela provisória, será que as restrições da 8437, elas não dizem respeito apenas e tão somente às tutelas provisórias de urgência? Ou seja, caberia a tutela provisória de evidência ou da evidência em mandado de segurança, por exemplo, pautado no RE com repercussão geral do Supremo. A prova é documental, pré-existente, então não tem exatamente o 311. Não tem dilação maior probatória. E eu tenho um RE com RG.
Eu tenho o RESP repetitivo, eu tenho o controle concentrado de constitucionalidade a meu favor. Eu não poderia demandar, mesmo tendo restrição na lei, a tutela de evidência ou da evidência, né? E não de urgência. Eu sempre digo, eu tive a oportunidade até de conversar com a professora Cristina Mota, nossa querida amiga do Rio Grande do Sul, semana passada, sobre tutelas provisórias, e eu disse para ela, e repito aqui, que tutela provisória da evidência envolvendo a fazenda pública é um tema dos mais importantes da prática e que a gente ainda não deu a atenção, porque a gente só pede tutela de urgência. E o tratamento da tutela de urgência é um e o tratamento da tutela de evidência é outro. A pergunta é, será que as prerrogativas da fazenda não giram em torno apenas e tão somente para as tutelas de urgência? É uma pergunta, por isso que eu estou lançando aqui e a gente tem outras oportunidades para falar lá na frente também. Quem quiser procurar, essa outra live foi na Mulheres no Processo, que eu conversei com a querida professora Cristina há umas 2 semanas. Então, respondendo, eu entendo que a palavra eliminar não resolve o problema da lei e tem que se interpretar com o 294 ao 311. É tutela provisória de urgência ou de evidência no âmbito do mandado de segurança. Excelente. E as restrições, né? E as restrições, porque eu costumo dizer que tutela provisória contra a fazenda é um muro de proteção todo fechado. Tem que pular esse muro ou encontrar uma brecha, um espaço de luz. Ali tem um espaço, então ali cabe. E tu tens ali uma base legislativa grande contra as tutelas provisórias contra a fazenda. E aí você vai adaptar que o teu caso é de saúde, que o teu caso é previdenciário, que o teu caso é obrigação de fazer e que poderia, em tese, ser cabível a liminar. Espetacular, meu caro. Mouta, né, aquela luzinha amarela do Instagram já está apitando para a gente, estamos caminhando para o final. Né? Gostaria de agradecer ao convite da Comissão de Processo do ABMG por a gente dar o start nessa série de lives que vão estar acontecendo semanalmente, às quartas-feiras, às 18 horas. Agradecer a presença do nosso presidente da comissão, o professor Bernardo Câmara, agradecer a presença de diversos membros da comissão, agradecer a presença de diversos amigos, professores, advogados, juristas das mais diversas atividades que vieram comparecer para participar do nosso diálogo. E, Mouta, agradecer a você por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para a gente poder bater esse papo, para a gente poder aqui matar a saudade. Antes fosse, né, uma situação em que a gente terminasse o evento e, eventualmente, pudesse tomar uma cerveja no boteco e conversar um pouco fiado, mas, bom, né, só de poder te ouvir, só de poder aprender um pouco mais com você é espetacular, é sensacional. E aí eu queria deixar esse último minutinho para ti, meu irmão. Um grande abraço por ter aceito esse convite. Eu também fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, mais honrado ainda de ter sido inaugurando essa iniciativa muito boa da comissão. Vocês têm tudo para dar certo, esse projeto decolar. E agradecer a Flávia, agradecer a Bernarda, agradecer a todos os colegas da comissão que estiveram aqui. Dizer que fico à disposição. Né? As distâncias não existem mais, né, nesse nosso mundo virtual. E precisando, contem sempre comigo, até porque Brasília e Belo Horizonte é rapidinho, são cidades muito próximas. Eu já imaginei aqui, a gente já falou em bar, né, um boteco ali na região do Contorno, ali da Savassi, tomando uma cervejinha, esse horário seria sensacional e não faltarão oportunidades. Né? Obrigado, Fábio. E tudo de bom, meus amigos da comissão. Até a próxima. Um grande abraço, até a próxima, pessoal. Até a próxima semana. Abração, Mouta, muito obrigado. Tchau, gente. Grande abraço, tudo de bom. Até a próxima.